Ser de esquerda, ser de direita. É bem comum, né, se ouvir muito, só que o que eu mais observo é que o pessoal às vezes não sabe o conceito. O que são ideais de esquerda? O que são ideais de direita? E eu estava montando aqui, poxa vida, eu preciso gravar um vídeo falando sobre isso, sobre o básico que precisa ser dito. Como deixar bem claro, é o básico, tá? Alguns podem até criticar. Ah, faltou falar sobre isso, aquilo outro, lado bom, lado ruim. Eu vou tentar ser bem pragmático, bem objetivo nesse vídeo, trazer só os fundamentos que são os mais importantes. E aí, evidentemente, nada impede que depois eu traga vídeos mais aprofundados sobre o tema, tá bom? E aí vamos primeiro para um contexto histórico. De onde é que surgiu todo esse papo de esquerda e de direita, né? Historicamente, né, surgiu exatamente nisso. Revolução Francesa, final do século XVIII, para ser mais preciso, em 1789, tá? Quando a França, né, fez uma Assembleia Nacional, quando o país estava debatendo como deveria ser o novo regime após a queda do chamado absolutismo. Não vou entrar em detalhes do contexto e tudo mais, é mais para falar sobre esquerda e direita, tá bom? Os representantes basicamente se dividiam fisicamente no plenário, baseado nos seus ideais, tá? Naquilo que acreditava. Como tá aqui, ó, tá na imagem, à direita ficaram basicamente os monarquistas, tá? Que eram favoráveis à ordem tradicional, que queriam manter o rei com poderes e preservar a ordem tradicional, do tipo nobreza, igreja, hierarquia que existia. E a esquerda, tá? A esquerda quem ficou? Os chamados revolucionários que queriam reformas, que defendiam reformas, por sinal, profundas, como o fim da monarquia absoluta, mais igualdade e poder do povo, vindo do povo. Essa divisão literal de assentos acabou virando um tipo de metáfora política, tá? O que foi que aconteceu, quem ganhou, quem perdeu, isso cabe um outro vídeo para depois eu falar. Aí vem um detalhe importante aqui, ao longo da história, o conceito direita e esquerda também foi mudando com o passar do tempo. Outra coisa que eu preciso deixar bem claro aqui nas informações que eu vou passar é que não existe isso de situação perfeita, uma direita perfeita e uma esquerda perfeita, tá? São ideias que com o passar do tempo mudam, evoluem, ou fazer até o inverso da evolução. Então, basicamente, direita passou a representar a defesa da ordem, da tradição, propriedade privada, autoridade. A esquerda, numa forma geral, ficou associada à luta por igualdades, justiça social e reformas estruturais. Essa lógica se espalhou pela Europa e depois para o mundo todo. No Brasil, por sinal, veio de uma determinada forma. Teve a questão do positivismo, que veio muito forte no Brasil, Forças Armadas. É uma longa história, como eu disse, cabe. São histórias diversas paralelas que caberiam tranquilamente. O objetivo aqui é tentar ser um pouquinho mais objetivo, tá? E aí, o que que acontece? Dito esse conceito histórico, vamos em linhas gerais aqui, deixa eu até mudar a imagem. Inclusive, em alguns casos, não em todos, mas muitos lugares do mundo, o vermelho e o azul realmente tem essa definição. O vermelho esquerda, azul direita. Lógico que existem exceções, tá? Mas normalmente usam cores para representar em alguns locais, mas nem todos. Como eu falei, tem locais que usam outros tipos de cores, enfim. O contexto local também interfere. Então a esquerda, em linhas gerais, como está aí, igualdade social, ou seja, reduzir as desigualdades econômicas e sociais. Tem a questão de intervenção do Estado na economia, desejando uma maior regulação por parte do Estado, tá? Controlando tudo que acontece, tentando até interferir na inflação, coisas do tipo, impostos progressivos, programas sociais muito fortes, tá?
Outro tema, que é o item 3, defesa de minorias e inclusão, voltados coisas do tipo direitos das mulheres, população LGBTQIA+, indígenas, imigrantes, todas as possíveis minorias. É comum a esquerda, então, fazer esse tipo de defesa, de inclusão. Tem o fato do coletivismo, a ideia de que o bem comum deve se sobrepor ao interesse individual, tá? E o que que acontece? Ao longo da história, os ideais de esquerda foram sofrendo mutações e foram sofrendo acréscimos e mudanças com o passar do tempo. Como eu falei, teve a origem lá na França, depois tem todo o contexto da antiga União Soviética, no caso, o surgimento da Revolução Russa, o conceito de comunismo. Existem outros fatores por trás que favoreceram a aumentar algumas dessas pautas que tem aí da esquerda. E aí, exemplos de partidos normalmente são do tipo social-democrata, socialistas, comunistas, verdes, né? Progressistas, ambientalistas, ideias progressistas a mais, né? Mais fortes e tudo mais, um pouco mais radicais, muitas vezes, naqueles mais à esquerda mesmo, mais tensa, mais intensa, quer dizer. Então tem essa diferenciação. Já a direita, né, ela é associada, como eu falei, ao antagonismo do comunismo, por exemplo, e de outros ideais que surgiram lá na França e que no século XX e agora do século XXI foram sendo moldados. Então, o item 1 que eu coloquei, ó, liberdade individual e mercado livre, é inclusive antagônico ao anterior, que há uma intervenção do Estado, ou seja, menor intervenção estatal, maior protagonismo do setor privado. Acredita-se que o setor privado é que vai ser o grande precursor de grandes mudanças na economia, por exemplo, de uma forma geral, e define toda essa questão do mercado livre. Inclusive, no período agora, 2020, quando teve toda aquela problemática, você sabe de que doença, até eu evito estar falando aqui para o YouTube não dar bronca depois, é, houve uma discussão muito forte com essa questão, né, de preço, se deveria intervir no preço ou não. O item 2, ordem, tradição e autoridade. Aqueles ideais de defesa da família tradicional, valores culturais, nacionais, instituições como igreja e exército, normalmente são bem em voga, em evidência, tá? É muito forte essa questão nacionalista, né, que é o eu até pulei, né? Vamos por etapas aqui. Tem a hierarquia natural, que aceita que desigualdades existem e nem sempre são ruins, desde que meritocráticas. Então, tem todo o fator de que existe uma hierarquia natural das coisas, de que vão existir desigualdades porque uns vão conquistar mais do que outros, e que nem sempre essa desigualdade vai ser ruim porque vai gerar riqueza. Tem toda uma controvérsia quanto a isso, mas é que alguns, no caso, mais à esquerda, debatem muito e falam muito sobre meritocracia e a hierarquia natural, né? Definindo que a meritocracia é extremamente importante nesse jogo. A identidade nacional é a preocupação maior com soberania, fronteira, nacionalismo, né? Tem muito em voga isso, como item, inclusive, número 2, né? Ordem, tradição e autoridade. E também conservadorismo nos costumes, resistência a mudanças rápidas, principalmente ligadas às questões de normas sociais, tá? Tem uma série perceba que são muito, uma vai ser antagônica às outras, né? O que do item de esquerda e de direita normalmente vai ser muito comum. A maioria dos partidos normalmente usam nomenclaturas como liberal, conservador, democrata cristão, nacionalista, populista de direita, termos desse tipo é muito comum. E aí, para não dizer que eu não falei, tem o centro. Tem os chamados centro-esquerda, que são moderadamente progressista, e o centro-direita, que são moderadamente conservadores. Estão lá no caminho do meio. Olha, eu sou progressista, mas nem tanto. Certas pautas, não muito. Então, centro-esquerda, olha, eu sou conservador, mas não nesse extremo aí que estão trazendo. Eu sou centro-direita, entendeu? Então, existe essa divisão.
que tentam equilibrar a todo custo, de uma certa forma, elementos de ambos os lados num espectro político tradicional, tá? Isso inclusive surgiu muito forte. Os extremos sempre surgem, por exemplo, pós Segunda Guerra Mundial tivemos muitos extremos, né? E aí a partir disso é que começaram a surgir tanto esquerda como direita muito forte, e no meio do caminho foram surgindo no meio do caminho. Uma coisa importante que eu preciso deixar claro para você é que nem tudo é binário. Não existe essa dicotomia tão forte do tipo é A ou B. Se eu penso, exemplo, se fulano pensa em nacionalismo, não quer dizer exatamente que ela vai defender todos os ideais de direita que se tem. Ela pode ter tendências mais a centro. Por isso que eu falo, nem tudo é binário nos dias atuais. Alguém pode ser de direita na economia, por exemplo, favorável ao livre comércio, mas de esquerda nos costumes, defendendo pautas progressistas. Eu conheço um monte de gente que defende o livre comércio, o livre mercado, etc e tal, mas tem pautas progressistas junto, ou até o inverso também, é possível. Existem as chamadas terceiras vias, que de vez em quando surgem. No Brasil, alguns consideram como o Novo, né, o Partido Novo, como um exemplo, talvez, né, ou colocam ele mais à direita mesmo, né? Enfim, termina sendo um tipo de terceira via. No Brasil já surgiram umas chamadas terceiras vias. Estados Unidos teve Tony Blair, no Reino Unido teve Tony Blair. Nos Estados Unidos teve Bill Clinton, né, que seguiu uma linha, lógico, apesar de ser de determinado partido, mas tinha uma linha um pouco mais terceira via, né, de ideais mistos, tá? Alguns movimentos populistas são difíceis de encaixar. Por exemplo, alguns defendem o Estado forte, que seria de esquerda, mas também a exclusão de imigrantes, que seria mais de direita. Então, tem muito isso. Na Europa, tem ocorrido muito essa pauta de que precisa ter um Estado muito forte intervindo em algumas coisas, só que possuem pautas anti-imigração muito forte. Tá? Então, por isso que aquilo que eu falo, esse conceito mais se é A, tem que ser. Se você tem um determinado ideal, tem que ser A ou tem que ser B. Não, tem mudado muito, tá? Perceba, quem entende um pouquinho mais, eu pulei historicamente uma série de questões, porque o vídeo ficaria de 1 hora aqui. Mas de forma resumida, aí, se é que pode se resumir, ideais basicamente o que é esquerda e o que é direita. Me diz aí, o que você acha? Você tem alguma opinião? Você é de esquerda ou de direita, né? Ou é mais voltada a centro? Tem ideias misturadas? Diz aí, eu quero tua opinião, saber tua opinião sobre isso. Outra coisa, já conhecia esses termos? Você tem uma outra ideia diferente dessa que eu acabei de trazer? Eu quero saber o que você pensa. Beleza? Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo.